Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos então iniciar a aula online. Essa é a primeira, talvez vocês vão sentir dificuldade, alguns de vocês de entrar, etc., mas eu acho que vocês já estão acostumados, em razão da pandemia, né, que ficamos praticamente online, e algumas aulas também do semestre passado foram online, então acho que não tem prejuízo para ninguém, tá? Bom, pessoal, como eu ressaltei, no dia de hoje nós vamos falar sobre temas, tá? Então, o objetivo maior da aula de hoje é falar sobre temas. Também, boa noite, Lívia, boa noite a todo mundo. Como eu ressaltei, na, na aula passada, eu havia comentado com vocês que eu deixei um link, que é um vídeo no YouTube, né, que foi gravado por mim, que é uma aula sobre temas, mas como essa aula foi gravada há mais ou menos uns 2 a 3 anos, eu acho que seria interessante fazer essa aula síncrona, né, para a gente estar, então, falando alguns temas novos, alguns temas que estão em alta, que talvez um tempinho atrás a gente não teria essa possibilidade. Então, o objetivo da aula de hoje é falar para vocês os temas, né? Temas de todas as áreas do direito, para que vocês anotem, para que vocês talvez se interessem por algum e que comece a caminhada científica em cima desse termo, desses textos, né, desses temas, para que vocês, quem sabe, façam iniciação científica, para quem sabe, escolham esse tema, né, às vezes, para estar fazendo a nossa avaliação, que, como já mencionado na aula passada, vocês vão ter que fazer um artigo científico, né, em grupo. Então, a ideia é agora apresentar para vocês as opções que vocês têm, né, e é muito importante vocês saberem que não é porque eu falei o tema aqui que vocês são obrigados, né, a escolherem apenas os temas que são ressaltados aqui em sala de aula, mas sim, né, sintam-se à vontade de vocês escolherem o tema que vocês quiserem, né? Claro que esse tema tem que ser jurídico. Não adianta chegar aqui com um tema de sociologia, um problema social, né, e não passar por uma vertente jurídica, às vezes um tema voltado mais para psicologia, um tema voltado mais para a ciência política, mas como nós fazemos, né, a pesquisa na área jurídica, o tema, consequentemente, tem que ser jurídico. E para isso, nós vamos começar a perceber que o problema de pesquisa de vocês tem que ser um problema envolvendo direito, envolvendo algumas situações envolvendo lei, envolvendo alguma temática que esteja dentro de alguma legislação, ou seja, é um problema de pesquisa cientificamente falando que vai abordar algo que tenha relação com direito, beleza? Então vamos lá, que hoje nossa, como eu ressaltei, a nossa aula ela é um pouco curta, em razão de que nós temos, então, um vídeo lá gravado, e não é porque esse vídeo foi gravado há 2, 3 anos atrás, que o tema também já está ultrapassado. Mas eu achei interessante falarmos de outros temas além daqueles. Por exemplo, né, falar sobre Maria da Penha, já se pesquisam sobre Maria da Penha há muito tempo. Então, às vezes falar, Maria da Penha tem mão batida, etc. A violência contra a mulher ainda continua, e, se formos pensar, né, é um tema que ainda tem uma alta relevância. Então, é um tema antigo, mas que ainda tem uma alta relevância. É bem comum, por exemplo, pelo menos um TCC na área do direito por semestre estar se envolvendo com temas clássicos do direito, que são temas do passado, mas que ainda têm uma relevância aqui no presente. A legislação envolvendo a violência contra a mulher, a violência de gênero, por exemplo, a Lei Maria da Penha, de modo geral, né, é uma temática que é muito importante, tá? E continua sendo, e provavelmente, pelo que a gente percebe na sociedade, infelizmente, vai durar um pouco, né, ainda de tempo, essa pesquisa, porque ela não para.
né? Infelizmente ela não para e a violência ainda continua. Mas vamos lá, né? Eu gostaria que algum aluno em sala de aula, para a gente não ficar só eu vomitando conhecimento e etc., né? Algum aluno falasse alguma área, pode ser digitado. E a partir do momento que vocês falarem algumas áreas, nós vamos, né, ressaltando, então, o que está em alta, o que você poderia pesquisar, e assim por diante, né? Alguém tem a coragem de começar? Fala qualquer área do direito, né? Pode escolher qualquer área do direito. Penal. Ó, o Rafael, começou com penal. É matéria que é bem interessante. Os alunos, geralmente na graduação, ela é uma matéria que brilha os olhos, né? E o penal, podemos envolver essa área, inclusive até com outras áreas do saber, que é o processo penal e também com a criminologia. Então vamos começar nessas três perspectivas, tá? Penal, processo penal e criminologia. Vamos trabalhar, porque vão vir aí dicas, então, dessas três áreas, tá? Então, gente, se eu fosse falar para vocês, por exemplo, temas, né, voltado para o penal, ou para a criminologia, ou para o processo penal, né, tem uma variedade de temas que vocês poderiam falar, mas, como eu ressaltei, eu vou tentar trazer coisas bem atuais para vocês, né? Sobre o direito penal, uma temática interessante seria o crime de pedofilia, tá, no ambiente digital. Trabalhar pedofilia é um tema, vamos falar assim, bem delicado, é um tema que o direito já está acostumado, mas pesquisar pedofilia no ambiente digital, aí já se enquadra numa situação um pouco diferente. Aqui a gente já está trabalhando, então, uma coisa nova, né? Então, o crime de pedofilia no ambiente digital é uma baita de uma possibilidade também de pesquisa. Uma outra sugestão também que envolve lavagem de dinheiro, que é um crime que já acontece, vamos falar assim, há muito tempo no Brasil, mas para você talvez pesquisar isso, seria interessante você também ir para uma vertente mais atual. E uma situação que está acontecendo bastante, não sei se vocês viram, até as facções criminosas estão fazendo isso, é comprando criptomoedas, né, as bitcoins e por assim vai. Então, a lavagem de dinheiro com as criptomoedas também é uma circunstância de pesquisa bem interessante, tá? Além desse tema da lavagem de dinheiro em relação às criptomoedas, o compartilhamento de imagens íntimas na internet, né, nas mídias sociais, está sendo proliferado, então, de uma maneira gigantesca, né? Então, como saber quais seriam os aspectos penais? Embora que esse é um tema que pode se envolver, inclusive, com direito civil, os aspectos civis, a parte de reparação do dano em razão de que houve esse compartilhamento de imagens, né? A processo penal, eu sei que vocês ainda não tiveram essa matéria, mas o processo penal é o que vai trabalhar a ideia do procedimento, né? A ideia de como faz para utilizar essa parte do direito penal material. E o processo penal, um tema que eu vi recentemente num congresso, é a ideia do inquérito policial eletrônico, né? Então, há uma burocracia muito grande, né? Inclusive, crimes insignificantes, muitas vezes as pessoas não vão fazer um boletim de ocorrência e por assim vai. E o inquérito policial eletrônico parece que é uma sugestão bem interessante, então, a ser pesquisado. Mas como eu ressaltei, olha, tinha um aluno recentemente pesquisando num evento, que eu ouvi a fala dele, sobre o estupro no metaverso, ou assédio sexual no metaverso. Um estupro no metaverso, uma perspectiva voltada mais para o direito penal, enquanto que o assédio sexual no metaverso também é outro tema interessante. Tá? Então, assim, gente, tem muitos temas. Criminologia, dá para você pesquisar várias teorias, como o direito penal do inimigo, que é o que eu pesquiso no meu doutorado. Dá para você pesquisar teoria das janelas quebradas, que é uma perspectiva bem interessante de pesquisa que tenta realizar o entendimento se o problema do crime tem a ver com a questão econômica
ou se tem a ver com desequilíbrio social na prática do crime. A ideia das cifras também dá para a gente trabalhar também, que é aquela perspectiva que a gente começa a perceber que muitos crimes não chegam ao conhecimento do Estado, né? Então, assim, tem muitas possibilidades para vocês estarem pesquisando. Alguém poderia falar outra sugestão aqui de área, né? Sem ser o penal? ECA, ótimo. ECA dá para nós trabalharmos a ideia do apadrinhamento, uma situação bem nova. Pesquisas envolvendo a primeira infância também, porque antigamente nós só falávamos praticamente de criança e adolescente, agora já é um pouco diferente. Além dessa categoria da criança, tem uma subcategoria que a criança se enquadra, que é a primeira infância e teve uma série de mudanças na legislação. Um tema, por exemplo, clássico, né, que muita gente pesquisa, em razão de que parece que o Brasil não desenvolve, mesmo tendo muita pesquisa em cima disso, é a questão da adoção, né, até mesmo a adoção internacional. É um tema, então, que tem grande relevância social, né? O que é ECA, né? Importante falar. Às vezes eu falo achando que você já sabe. ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. Tem esse nome horrível, né? ECA, parece nojento. Até os doutrinadores de direito da criança e adolescente, eles não falam ECA, tá? Eles falam direito da criança e do adolescente, que tem uma simbologia linguística bem melhor, né? Mas o Estatuto da Criança e Adolescente, então, que vocês vão ter aula lá para frente, também tem um monte de situações, inclusive a ideia da minoridade penal, né, a ideia do ato infracional. Então, assim, tem um monte de situações que daria para a gente trabalhar também em cima do ECA. O importante, gente, é vocês não, como eu falei em sala de aula, não pensarem em tema, é pensarem num problema envolvendo o assunto que vocês estão interessados. Vocês vão fazer uma pergunta, e a partir do momento que você fazer essa pergunta, você vai criar, então, um ponto de interrogação, e é isso que você vai pesquisar. Você vai responder essa pergunta, tá? Então, às vezes a gente fala assim, eu quero uma área, né, como ECA, mas aí você começa a perceber que esse assunto da adoção não se envolve só com a questão jurídica, mas também com questões sociais. Então, provavelmente você não vai ficar só no ECA, você vai para a sociologia, vai para a sociologia do direito, vai às vezes até para antropologia, não sei, mas, ou psicologia, igual, por exemplo, alienação parental. Não tem como você falar de alienação parental, que é aquela situação, por exemplo, que os pais chegam na filha ou no filho, o pai ou a mãe estão separados e um começa a falar mal do outro. Isso gera uma síndrome que chama síndrome da alienação parental. Então, quem for fazer pesquisa quanto a isso, vai ter esse direcionamento à área da psicologia de maneira indireta. Então, não se fecha numa área. O pesquisador, ele se fecha num problema. E é esse problema que ele vai pesquisar. Essa a problemática que ele vai se envolver, e para se envolver com essa problemática, ele vai para diversas áreas. Tá? Então, por exemplo, uma questão constitucional que nós daríamos também para falar, que eu vi também recentemente num evento, e percebe que está crescendo o número de órgãos, né, envolvendo essa temática perante, né, as nossas cidades no Brasil. Aqui em Sinop, por exemplo, tem a PANS, né, que é uma entidade que protege os animais, principalmente os cachorros e gatos, e parece que a Alta Floresta também tem uma, e várias cidades tá crescendo. Antes era só aquela mulher na televisão, né? Mas hoje já é um pouco diferente. A gente começa a ver, então, uma variedade de pessoas criando entidades com a proteção ao animal, tá? Professor, o tema deve passar pela sua aprovação? Sim. Tá, então, a partir do momento que vocês escolherem um tema, próxima aula eu já vou colocar um chat no SIGA, vocês vão já escrever, ali não faz critério de avaliação, ali é mais para a próxima aula é presencial, né? A gente vai conversar em sala de aula, aliás, né? E nós já vamos delimitando ali, eu já vou anotando os temas que
que a gente achar interessante, eu vou corrigindo e por assim vai, tá? Bom, uma fala que eu estava tendo em relação aos maus tratos aos animais, pessoal, é as normas envolvendo, não as entidades em si, né, mas os crimes envolvendo os maus tratos dos animais que têm a relação com questões culturais. Porque aí entra uma questão constitucional, né? Uma proteção aos animais, que a proteção à fauna e à flora é tutelado constitucionalmente, mas tem um outro direito fundamental, que é muito importante também, que é a cultura. E aí, como resolver talvez essa problemática? Tem uma situação, por exemplo, que nós trabalhamos, acho que uma vez em sala de aula, ou pelo menos eu comentei em sala de aula, o semestre passado, que é uma decisão do STF aceitando, por exemplo, o sacrifício de um bode no cemitério no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, preservando a liberdade religiosa daquela pessoa que tinha cometido aquele ato, né? Ela é africana e lá, quando alguém, na religião dela, quando alguém falece de importante na família, há possibilidade, então, do sacrifício dos animais. Então, aqui você começa, então, a ver mais uma problemática jurídica que daria para a gente trabalhar em cima desse tema, tá? Bom, além disso, gente, direito civil, por exemplo, é uma área que vocês, eu acho que já estão tendo aula, né? Não sei, né? Mas a pesquisa, o mais interessante é isso, né? Você vai aprofundar, então, num tema e mesmo que você não teve ainda aula sobre essa temática, né, ou sobre esse tema, você vai começar a ganhar conhecimento até mais do que o professor que um dia dar aula para vocês, tá? Então, por exemplo, direito civil. Depois eu vou falar sobre o direito do trabalho, mas direito civil tem alguns temas que são interessantes. Entre eles, contrato de namoro, um tema super interessante. É um tema novo, um tema, vamos falar assim, que não se discutia na minha época de faculdade. A gente só falava, por exemplo, de união estável, que era uma situação nova na minha época de faculdade, né? E agora surge uma nova categoria, que é o contrato de namoro, tá? Também, entrando numa questão mais voltada para o direito real, partilha, então, o direito sucessório, perdão, a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não escriturados, tá? Então, imóveis não escriturados, então, será que existe a possibilidade de ter uma partilha desses imóveis, né? Mas de um imóvel não escriturado? A outra possibilidade agora é indo para o direito de família. A possibilidade, então, do padrasto ter paternidade socioafetiva. Tem padrastos, inclusive, procurando, via de justiça, adicionar o sobrenome dele ao seu, vamos falar assim, filho, né? Que o sentimento, então, dessa pessoa é de pai, mas ele não tem, o filho não tem o sobrenome dele, porque é fruto de uma outra relação, né? E agora ele quer, então, adicionar esse sobrenome. Isso é uma possibilidade, então, que o Brasil já está trabalhando no meio profissional e que as pesquisas têm que começar também a ocorrer em relação a isso. Já ocorrem, tá, gente? Também, responsabilidade civil, aqui ainda pode entrar até questão médica, né, do médico, do hospital, ou sei lá, de gravidez. Qual que é o problema da gravidez? Após laqueadura. Então, a mãe faz uma cirurgia e aí, consequentemente, ela tem o objetivo, então, de não engravidar mais e vem a ter relações sexuais e acaba engravidando. E aí, como que fica? Ela tinha feito cirurgia para não engravidar mais e agora veio um filho, né? Será que o médico é responsável? Como que funciona isso? Né? É de e-mail, é de resultado, essa responsabilidade. Então, outro tema também que é interessante. E aqui entra um tema que é importante também, envolvendo quase que o mesmo conteúdo, né? A ideia da responsabilidade civil do erro do laboratório que errou, então, o quê? Errou um exame de DNA, né? O cara fez, então, um exame de DNA
foi para o laboratório particular, e esse laboratório errou o exame, gente, errou o exame, e aí? Cabe aqui, então, uma reparação desse dano ou não? Né? Então, são situações que daria para a gente estar pensando também. Ali, a guarda compartilhada é interessante, ó, a guarda compartilhada é um tema que já está um pouco batido, mas vale a pena você fazer agora uma temática talvez nova. Será que existe a possibilidade de guarda compartilhada de animais? Né? Será que existe a possibilidade de você fazer uma pesquisa envolvendo guarda compartilhada dos avós? Então, sai da figura tradicional só do pai e mãe e vamos entrar numa perspectiva agora um pouco diferente. Já pensou dois avós, né? Um vô de um lado, uma avó de um outro, a avó materna e a avó paterna tendo guarda compartilhada do neto, elas tendo então o poder é, familiar sobre o neto, mas as duas dividindo essa situação, em vez do guarda compartilhada do pai e da mãe. Pessoal, então, assim, direito ambiental tem vários temas que daria para a gente trabalhar também. Por exemplo, a ideia da eco-inovação, acho super interessante, tá? Assunto envolvendo água é sempre importante, em qual sentido você for, claro, trazendo para o lado jurídico. Licenciamento ambiental, que é algo que acontece muito aqui na nossa região, tá? O direito de uso da água, como eu falei, gestão de resíduos sólidos. Se for trabalhar, às vezes, alguma situação envolvendo uma problemática jurídica envolvendo garimpo, tá? A própria responsabilidade civil por dano ambiental, a tributação ambiental, ainda criptopoluição. Tem gente fazendo pesquisa se essas mineradoras, né, que, que produzem, né, a Bitcoin, elas, elas poluem também, né? Então, como que a gente poderia trabalhar uma situação dessa, né? Criptopoluição, já estão falando, tá? Então, todos os temas esses que são novos. Também, por exemplo, né, o controle de enchentes. Várias cidades têm problemas com enchentes, principalmente ali no Rio de Janeiro, em outros lugares do nosso país e do mundo, né? Mas como a gente pensar juridicamente uma forma de controlar esse problema, né, esse problema das enchentes. Além disso, também a ideia das cidades inteligentes, né? Será que essas cidades inteligentes seria mais uma forma, né, da gente pensar uma alternativa em menos poluição, mais sustentabilidade, mais preservação ao meio ambiente, já que teríamos então um monte de tecnologias envolvidas, né? Então, são possibilidades que daria para a gente estar trabalhando também, tá? Vocês estão percebendo que eu estou falando bastante de temas que envolvem tecnologia. E por que eu estou falando bastante de temas que envolvem tecnologia? Porque quando você pesquisa tecnologia, é um assunto novo, não importa qual área que você esteja pesquisando. Então, se você estiver pesquisando, por exemplo, no direito do trabalho, que citaram ali, teletrabalho, toda pesquisa envolvendo teletrabalho não passa de 20 anos no Brasil, ou seja, é algo extremamente novo. Né? Teletrabalho, quando eu entrei aqui na Universidade de Sinop, aqui na particular, tinha um pesquisador que foi contratado junto comigo sobre teletrabalho. Então, assim, ele já fazia pesquisa no mestrado e ele falava, Rita, só tem poucas pessoas no Brasil. Isso há 8, 9 anos atrás. Agora, gente, agora é um pouquinho mais diferente. Agora tem várias pessoas pesquisando isso. E como eu falei na aula passada, não tem problema de você fazer uma pesquisa que um outro colega da sala ou alguém do Brasil, alguém do estado também pesquise. Não tem problema algum, tá? E aí, envolvendo tecnologia, eu trouxe alguns para falar para vocês, entre eles, por exemplo, a possibilidade de um tema, pode ser filosófico, constitucional, sei lá, envolvendo várias áreas. Será que pode um robô julgar? Será que tem essa possibilidade? Porque a gente já tem algumas inteligências artificiais, né, no Brasil sendo aplicadas, seja no STF ou no STJ. Nós temos, por exemplo, uma inteligência artificial, que é o Victor, que é uma possibilidade também de julgamento, né, de produzir uma sentença muito mais rápido do que uma pessoa. Né? Mas como que envolve isso? Será que um robô tem essa possibilidade de julgar no Brasil? É constitucional isso? Né? Foge da competência do magistrado, está dentro da sua competência? Filosoficamente,
será que ele vai ter uma decisão apenas positivista, né? Ou ele pode também ter uma decisão principiológica, né? Já que ele vai ser programado a dar uma decisão em cima de um enredo, né? De sua programação. Então, temas envolvendo metaverso, como eu já citei, smart contratos, que é algo que está acontecendo bastante. Por exemplo, quando vocês, né, assinam Netflix, aparecem smart contratos, né, esses contratos inteligentes, então, que você praticamente não tem opinião. Você ou vai negar e não vai ter o Netflix, ou vai aceitar e pronto, acabou. Não tem opção de falar, muda aquela cláusula do contrato e por assim vai, como um contrato. E exatamente, né, Rafael? Ninguém lê. Ninguém lê. E isso é algo que está acontecendo em vários lugares. Então, não é só Netflix, qualquer quase aplicativo que você faz um download na internet ou outros sistemas aí virtuais que a gente costuma utilizar, aparece e a gente aceita. Às vezes está até em outra língua, a gente nem lê, já aperta lá para aceitar e pronto, acabou. Tá? Bom, também, pessoal, algumas casas têm Alexa. Quem não sabe o que é Alexa, Alexa tem aquela possibilidade de você mandar ela pedir um Uber, por exemplo, né? Mandar tocar uma música. Tem a possibilidade de você de você até conversar com ela ter umas respostas também, né? Mandar acender a luz, ligar o ar, ou seja, uma inteligência artificial dentro da sua casa, né? E aí vem uma situação, tem algumas pessoas, principalmente em outros países, que estão utilizando a Alexa testemunha, como testemunha. E aí, tem validade? Ela é testemunha ou ela é uma prova documental? Qual a natureza jurídica da Alexa? Né? Então, eu não sei se vocês viram um caso, né? Até mesmo a Alexa, ela estava conectada com um relógio de uma pessoa e o marido descobriu a traição da esposa porque estava utilizando muito aquilo, perdendo calorias, né, de noite, né? Sempre no horário que ele estava viajando, né? Então assim, gente, são situações que a gente começa a pensar, tá? A tecnologia sendo envolvida com um direito, né? O microchip, por exemplo, que alguns países estão implementando nas pessoas, né? Esses microchips, isso será que fere algum mandamento constitucional ou não? Sabe? São assim. Aí a minha liberdade, será que eu vou perder, já que alguém sempre vai saber onde eu estou? Né? Então, são situações, como eu falei, jurídicas que eu acho que vale a pena a gente estar mencionando. Biodireito é uma área também muito interessante para vocês estarem fazendo pesquisa. E aí tem as nanotecnologias, tem os impactos, né, dos alimentos transgênicos, que é uma discussão muito da nossa região. Fertilizantes, por exemplo, aí entra até a perspectiva dos fertilizantes em qualquer sentido, até os orgânicos, dá para a gente fazer pesquisa nesse sentido, alguma política pública, né? Uma legislação incentivando fertilizantes orgânicos, né? A manipulação genética dos animais, olha só que daria também para a gente estar trabalhando barriga de aluguel, isso já está gravado até no outro vídeo que eu falei para vocês, né? Então, são um pouquinho desses temas que eu estou comentando com vocês, né? Que são temas que eu tentei não falar no outro vídeo, né? A guerra híbrida, super interessante esse assunto, que não tem a ver com uma guerra, por exemplo, apenas digital, né? Mas sim instrumentos, né? É, de, de que não são, vamos falar assim, armas para atingir algum fim. Tem uma aluna, uma acadêmica aqui do nono semestre, pesquisando isso, eu achei super interessante. Vários países utilizam isso. A guerra não é mais só pessoa contra pessoa, né? Tem toda uma outra vertente, né? Envolvendo isso. Já manda um drone matar, tem as questões das fake news para transformar aquela pessoa num inimigo, ou seja, tem vários elementos sem ser a arma para aniquilar uma pessoa, né?
Bom, democracia online, fake news, o impacto na democracia também é uma ótima possibilidade. Caminhando, por exemplo, para o direito internacional, nós temos o direito internacional do inimigo, já está tendo essa fala também. Será que alguns países são tratados de forma seletiva, né, como inimigo, né, ao que vem daquele país ou seja, tá criando, né, a construção de um inimigo. Então já tem essa pesquisa, se há uma possibilidade de haver o controle de convencionalidade, que é do Valério Mazzoli, que jurista, que nós poderíamos falar do Mato Grosso, né, que também pesquisa essa temática, inclusive um dos mais citados no Supremo Tribunal Federal na relação direito internacional, professor da UF, controle de convencionalidade, porque nós temos controle de constitucionalidade, que vocês vão aprender provavelmente no próximo semestre. E esse controle de constitucionalidade é praticamente observar se uma norma está apta perante a nossa Constituição Federal. Né? É isso. Então, controle difuso e concentrado que vocês vão aprender futuramente. Alguns já sabem, pelo jeito. Mas o controle de convencionalidade passa da questão constitucional. Aqui vai tentar observar se a legislação, seja municipal, seja uma legislação federal, ou o que for, ela está conectada, né, com as legislações e os tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário. Que às vezes um município cria uma lei, ou seja, ou uma legislação estadual, ou até mesmo é uma norma constitucional que ela é incompatível, né? Ela é compatível com a nossa Constituição, mas às vezes ela é incompatível com um tratado ou uma convenção internacional que o Brasil vem a ser signatário. Então, olha só que problema, né? Nós temos um defeito, talvez, no nosso país, que a gente despreza muito, que o Brasil assina fora do nosso país, mas esquece que isso tem relação com o nosso país, porque é uma norma que o Brasil tem que cumprir, tá? Então, já tem a discussão sobre o controle de convencionalidade, além do controle de constitucionalidade. Pessoal, assim, mediação, acho que é um tema interessante, a mediação online, eu acho que eu já falei também em algum momento. Startup, né, as startups são essas aceleradoras, né, empresariais. O Facebook, por exemplo, é uma startup, o Buscapé, entre outras, são startups que você às vezes tem uma ideia brilhante, mas não tem o patamar financeiro e vem alguém para acelerar essa sua ideia, ou seja, para implementar essa sua ideia. Ou seja, empresas anjos, startups, são assuntos novos. Tem advogados em São Paulo já se especializando só em startups, porque pouca gente sabe sobre startup, tá? Então, entra uma possibilidade também de pesquisa em relação a isso, né? Falsidade ideológica, por exemplo, é um tema já tradicional, tá? Agora, se você trabalhar isso com alguma situação nova, né? Por exemplo, os perfis fakes, né? Não sei, alguma questão envolvendo isso, aí beleza, né? Mas eu ainda acho que é um tema já já tradicional, tá? Algo que também eu vi uma vez que eu achei interessante, né? Discurso de ódio, né? Que o Brasil está vivendo muito isso. Olha para o grupo do seu bairro, de WhatsApp, você vai perceber isso. Olha para suas redes sociais. Então, esse discurso de ódio é algo interessante também a ser pesquisado. A tutela jurídica, né, da prostituição, que prostituição é algo lícito no nosso país. A gente quase não tem pesquisa envolvendo prostituição. Tá, tem pesquisas envolvendo. O aborto, por exemplo, né, projetos de lei. Gente, projetos de lei, sabe? Se achar e querer pesquisar no sentido, eu acho interessante. Tá? Projetos de lei vale muito a pena você pesquisar. Em qual área for. O aborto, por exemplo, provavelmente deve ter algum projeto de lei. Tá? Então, assim, qualquer projeto de lei vale a pena, porque é um projeto de lei. Então, tem muita discussão envolvida, você pode contribuir, às vezes mandando para o senador, para o deputado federal, o vereador, às vezes vira uma lei que você contribuiu, já pensou? Eles mandam uma carta para vocês, né,
parabenizando a contribuição e tudo, alguns vira até o nome da legislação, tem muitas leis municipais que têm nome de pessoas, né? Então, assim, é, eu acho que vale muito a pena você estar pesquisando também projetos de lei, tá? Mas, assim, tem muitas situações. Às vezes, uma lei, por exemplo, que você já viu em outro país, que você acha que seria interessante para o seu município, que seria interessante, às vezes, para o seu estado, até mesmo para o Brasil, de modo geral, tá? Então, não precisa ser um projeto de lei brasileiro, mas uma lei que já está em vigor em outro país que você acha que seria interessante trazer para cá. Aí a gente vai, talvez, pesquisar essa viabilidade, né, dentro dos parâmetros brasileiros. Então, são alguns temas aí que eu, por exemplo, gostaria de ressaltar para vocês, tá? Bom, gente, antes de encerrar, né, é importante a gente falar aqui que, como vocês estão no segundo semestre, é muito comum, ao longo da faculdade, você se identificar, então, por outras áreas. Isso vai acontecer, tá? Eu, por exemplo, comecei no direito civil, depois eu fui para um direito, acho que uma sociologia do direito, praticamente, e depois eu me encontrei dentro da teoria do Estado e teoria do direito. Hoje eu faço pesquisa em teoria do Estado, teoria do direito, misturando com, por exemplo, criminologia. Como eu ressaltei no começo da nossa aula, não tem como ficar preso, às vezes, numa pesquisa, numa área só, tá? Tributário, por exemplo, extrafiscalidade, para mim, tema extremamente interessante. Tributário, pessoal, quem quiser dar uma olhada, dá uma olhada no IBET, tá? O IBET, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, é muito bom, é uma entidade muito boa, vale a pena você estar pesquisando, IBET. Como, por exemplo, no direito civil, nós temos o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, como, por exemplo, no direito criminal nós temos o IBC Crime, tá? Eleitoral, vale muito a pena também pesquisar, vai ser algo super em alta, né? Porque nós estamos no momento que é período eleitoral, começou já a possibilidade de ter a campanha, mas quais são os limites, por exemplo, né? Será que o Lula pode participar, por exemplo, de uma live, ou o Bolsonaro participar de uma live nossa, em sala de aula, ou por exemplo, será que ele pode dar uma palestra numa universidade? Qual que é as limites possibilidades de um candidato? O problema da legislação eleitoral é que ela muda muito, tá? Então, o aluno que for para essa área, ele sempre vai ter que estar atualizado. E o recurso é rápido. É muito rápido porque o período eleitoral é bem curto. Bom para advogado, porque ele ganha rápido, né? Não precisa demorar 2, 3 anos, ele ganha em 24 horas, está lá depositado já para ele, tá? Mas assim, essa questão da vacinação obrigatória também acho super interessante, tá? Como que é nos outros países, por exemplo? Será que a vacinação lá é obrigatória? Né? Então, bom tema também. Dá para a gente fazer uma análise comparativa, às vezes, com um país próximo do nosso, uma da América do Sul, ou quem sabe algum país que é referência na área da saúde, sabe, para a gente fazer uma comparação, como que funciona, tá? Bem interessante também. É... Bom, mas o que eu estava falando aqui, gente? Estava comentando com vocês que vai ser muito comum, então, nós mudarmos, né, de situações, tá? De situações, por exemplo, de problemáticas de pesquisa. Eu vou tirar esse fundo meu aqui, eu vou sair da sala rapidinho, tirar esse fundo meu, e eu vou voltar aqui para mostrar o meu fundo verdadeiro, que não é esse, não está chovendo aqui, porque eu quero mostrar alguns livros para vocês envolvendo algumas temáticas, tá? Rapidinho.
Pronto. Agora tô. Que é o fundamento. Não, não acabou não. Espera aí, tá? Bom, pessoal, queria mostrar para vocês então algumas al- algumas sugestões, né, de temática, mas agora através de livros, né? E eu vou pegar aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né, essa essa fileira aqui, por exemplo, só para vocês verem, né? Então, direito de família, se nós formos pegar aqui um exemplo, tá? Esse é um livro que eu participei, eu não tenho nenhum para sortear nem nada. Sou grato a essa professora aqui que me convidou, ela é a primeira procuradora do Estado de São Paulo, mulher, né? Todos eram procuradores, a primeira ela já faleceu, infelizmente, uma pessoa extremamente humana. E assim, olha, alguns temas aqui voltados para o direito de família. Homoafetividade em Portugal, olha só, tem gente pesquisando isso. A importância da afetividade como um direito humano ao portador de TDAH, a adoção por pessoas do mesmo sexo, vamos pensar aqui, multiparentalidade, tá? Multiparentalidade, o exercício da sexualidade como desenvolvimento da personalidade, aqui a questão das personalidades dos transexuais, a entidade familiar moderna, o amor de mãe versus o direito de dispor sobre o próprio corpo, uma temática também que daria para a gente observar. Olha só, a violência contra a mulher, separação e divórcio extrajudicial. Então, são temas aqui, o programa Pai Presente do CNJ, que é super interessante esse programa, são temas voltados para direito de família. A minha área, por exemplo, esse é um dos livros que eu mais fiquei feliz de participar, porque é junto com os maiores juristas de filosofia do direito do Brasil, né, que é a minha área, então, né, por isso que eu fiquei feliz. Foi em 2014, e assim, aqui também tem vários temas super interessantes voltados para essa área, né, por exemplo, filosofia do direito, você participa sempre, às vezes, de um viés de um pensador ou os viés de um tema, né, então, aqui, por exemplo, tem um professor da teologia da Federal de Uberlândia, que é o Roberto Bueno, né, que pesquisou sobre teologia política de Danoso Cortez, né. Então, aqui, a teoria lockeana da separação dos poderes, não sei se vocês trabalharam de John Locke, autonomia e Estado a partir de Hegel, né, Kelsen Schmitt, né, Dworkin, aqui a questão da igualdade, ou seja, são temas aí que daria para a gente estar. Eu pesquisei aqui sobre o compromisso constitucional de uma construção da sociedade fraterna, né, já que isso está no nosso preâmbulo, se há ou não esse compromisso constitucional em relação a isso. Uma área também, tá? Eu só estou pegando aqui, gente, livro que eu participei, não é para fazer propaganda, não, mas é que são livros que fizeram parte, ó, pessoas da UNB, da UEMP, da FAAP, ou seja, gente do Brasil inteiro, aí não fica só o meu modo de pensar, mas diversos modos, né? Aqui, por exemplo, é sobre ensino jurídico. A legislação envolvendo a educação também dá para você pesquisar, tá? Então, envolvendo, por exemplo, a questão de pessoas com necessidades especiais, sobre bullying, educação em saúde na atenção domiciliar, ou seja, tem vários aqui que daria para a gente estar falando, né? Mas, enfim, né, direito administrativo também, parceria público-privada, né? Eu acho que é interessante, tá? E aqui está, tá, pessoal? Tá lacrado, viu? Tá lacrado. Eu vou sortear aqui hoje uma revista científica e jurídica. Tá lacrado, ó. Tá lacrado desde 2015. Deixei lacrado aqui, tá? Eu vou sortear para vocês em sala de aula aqui. É uma revista em que eu participo. Eu acho que isso é interessante, né?
porque você vai ter um texto de algum professor seu, e assim, tá lacrado, tá? Tá lacradinho. Quando eu abrir, eu faço a dedicatória. É de Marília, a faculdade onde eu estudei, e a revista chama Em Tempo, que é a revista da faculdade onde eu estudei, tá? Bom, vamos lá, gente. Como que nós fazemos esse sorteio, né? Como que a gente faz esse sorteio? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou escrever um número aqui de 0 a 100. Nós estamos em 42 pessoas. E quem, né, escrever esse número, ou o mais próximo dele, ganha. Pode ser? Tá? Então, deixa eu escrever primeiro antes de ver. Professor, mas espera aí, eu posso colocar só um número ou mais número? Só um, cada pessoa só um, né? Beleza, Senão, então. tá? Então, escrever aqui o número. Caneta com tinta. 0 a 100, hein? Tá? Já escrevi. Vou esperar todo mundo. E fazendo um favor, todo mundo escreve o número, que aí eu faço a chamada por aí, tá? Todo mundo participa, gente. Aí vai aparecer o chat para mim, aí vai estar todo mundo lá, vai estar os nomes todos lá. Aí eu faço a chamada por meio do chat, faço download desse chat e eu faço a chamada. Quem colocou, né? Vamos pensar assim, o número primeiro é o que tem validade, né? Tenta você visualizar aí agora. Se alguém não colocou o seu número antes, aí você coloca de novo, não tem problema. E vamos aí, 41 pessoas aí. Cadê o número de todo mundo, né? Que a chamada vai ser por aí. E aí, gente? Posso? Quer que espera mais um pouquinho? Beleza? Posso sortear então? Deixa eu mostrar aqui. Peraí, tem gente mudando ainda. Vai lá, Fabi, pode mudar, não tem problema. Então todo mundo colocou? Bom, pessoal, então valendo agora então, vamos lá, essa revista da área do direito, tá? Tá lacradinho, pessoal, é como se fosse um livro, tá? Eu acho que isso é interessante. O número é 89. 89 eu coloquei. Vamos ver quem chegou mais próximo de 89. Eu vi um 77 lá, mas também vi um 90 e pouco. Tem 96. Acho que é o 96, né, gente? Quem? 90 tem a Lilian. É a Lilian, né? Ó, acho que alguém colocou. Acho que é a Lilian que ganhou, hein? Foi a Lilian, então, né? 90.
A Lilian ganhou então, tá, Lilian? Tainara tá falando alguma coisa? Não consegui ouvir. Pessoal, acho que foi a Lilian. A, a Lilian mandou 90, né? A Tainara também mandou bem próximo. Mas foi a Lilian, acho que. Então, perfeito. Ela mandou 78. Quase. Bom, Lilian, tá aqui semana que vem. Não falta na aula que eu vou levar, tá? Para você. Pessoal, uma boa noite, então. Desejo sucesso para vocês aí. Bom final de semana a todos. Até semana que vem. E não deixem de assistir o vídeo lá, hein? Que lá tem 100 temas lá de direito lá, tá? Que faz parte dessa aula também. Uma boa noite, pessoal.